Olá, pessoal! Nosso passo a passo de hoje é essa tchutchuquinha aqui, ó, essa carteirinha de mão. Aqui atrás ela tem um bolsinho com tela, ó. Eu vou botar um fone de ouvido. Tem essa argolinha para você passar assim na mão e carregar, ou para você prender também uma alcinha. Fica bem legal se você quiser aquela outra alcinha de mão, tá? E aí ela abre assim, ó, vou mostrar para vocês que essa aqui eu fiz especialmente para mim. Então aqui tem espaços para cartão, aqui, né, tem outro bolsinho que eu botei vale transporte e moedinhas, e tem essa parte de cima que eu botei dinheiro, papelzinho, documento, coisas que a gente carrega assim. Então ela fica muito piquititinha, mionzinho. Eu tava precisando porque minha carteira era um monstro. Então eu fiz essa carteirinha e resolvi compartilhar com vocês aí o passo a passo. Todas as medidas estão aí na descrição, espero que vocês gostem. Deixa sempre o seu joinha, o comentário que isso ajuda muito. E agora chega de falação e bora lá fazer essa lindeza! Bom, pessoal, separei aqui todos os materiais que a gente vai usar para fazer a nossa pecinha, tá? Então vocês reparem aí que tem algumas medidas que se repetem, por exemplo, isso aqui é debrum, né, de acabamento, então são os retalhinhos que sobram, que você usa no seu projeto. Aí tem dois tecidinhos aqui que são tela vôlei, mas você pode usar plástico, vinil, o que você quiser. Tem o zíperzinho daqui, ó, aqui tem mais um debrumzinho. Aí a gente tem 4 tecidinhos aqui que são quadrados, que vai ser o nosso porta-cartões, tá bom? Tá tudo aí na descrição, separadinho, bonitinho. A gente tem a parte de dentro, que a gente vai usar também, e a gente tem o corpo da peça. Então, o corpo da peça são 3 partes. Eu vou separar esse aqui, porque tem muitos cortes para a gente não se perder. Então, o corpo da peça é isso aqui, ó, uma manta, um tecido externo, que eu vou usar esse aqui, e um tecido interno, tá? Então, toda a parte interna da nossa carteira a gente vai montar em cima desse aqui, beleza? Esse aqui você pode fazer um matelacê pro lado de fora. Esse aqui você pode fazer um matelacê, um quilt livre e tal. Aqui a gente vai montar a parte de dentro da nossa carteira. Então, a gente vai começar com as telinhas aqui, o zíper, tá? E os nossos tecidinhos aqui de debrum. Eu vou usar 2 iguais aqui. E esses 2 separados aqui diferentes eu vou deixar para outra parte. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é vincar o tecidinho aqui ao meio. Aí eu trago essa pontinha até aqui, né? O meio que a gente vincou e aqui. É como se eu estivesse preparando um viezinho, tá vendo? Então é isso aqui que a gente vai fazer. Aí eu vou posicionar a minha telinha aqui dentro, ó. E vou passar uma costurinha na bordinha de fora. Repete o passo. Agora a gente sobrepõe, ó. Vou sobrepor aqui e aqui, em cima do zíper, e vou passar outra costurinha, só que agora nesse lado aqui. Então, nossos 2 bolsinhos aqui estão prontos, eu vou separar. Agora eu vou pegar esse tecidinho, que ele é mais estreito, tá? Ó, então ele não tem a largura da nossa carteira, não. Ele é mais estreito. E vou pegar os 4 tecidinhos que são os porta-cartões. Aí, o que a gente vai fazer? Simplesmente eu vou dobrar ao meio aqui, ó. Todos eles. Vou vincar bem no meio aqui. Aí, eu vou posicionar um aqui bem na beiradinha do meu tecido. Certo? Aqui. E vou passar uma costura. Ó, feito isso, você joga ele pra baixo. Posiciona o outro aqui, ó. Mais ou menos a um pezinho de máquina pra cima aqui, 1 centímetro mais ou menos. E passa a costura de novo. Novamente, ó. Posiciona aqui. 1 centímetrozinho mais ou menos. Passa a costura. E agora o último. Então, o nosso porta-cartões ficou assim. Agora a gente vai acertar aqui, passando já a costura. Ó, então ficou assim, nossos porta-cartões. Agora a gente vai botar um bolsinho do lado de cá, tá? Então, eu vou posicionar ele aqui e vou dar esse acabamento aqui. Como eu quero que fique diferente, eu vou usar um dos 2 aqui, tá vendo? Então, eu vou usar ou esse aqui no meio. Vou usar esse aqui. E aí, eu vou fazer o mesmo procedimento, ó. Eu vou dobrar aqui, encaixa agora o zíper.
E agora eu vou passar 2 costurinhas. Uma aqui e a outra aqui. Feito isso, a gente vai definir para qual lado você quer que ele fique, porque isso vai determinar o cursor, se ele vai entrar daqui para cá ou daqui para cá, tá? A menos que você coloque 2. Eu acho que nessa peça aqui não precisa. Então, se eu quiser que meus cartões fiquem para o lado de cá, eu vou posicionar assim e vou colocar o cursor para cima, certo? Se eu quiser que fique ao contrário, também pode. Cartão para o lado de cá, né? Eu acho mais prático para o lado de cá, porque a maioria das pessoas é destra, então ela pega para o lado de cá. Então, eu vou colocar o cursor de baixo para cima. Depois que a gente fez isso, a gente vai pegar o forrinho, que é um pouquinho mais largo também, tá vendo? E eu vou colocar aqui, ó, frente com frente, tá? Com a parte de cima aqui da minha peça. Frente com frente. Então, eu vou fazer isso. Vou passar uma costura aqui em cima. Na parte do zíper, a gente vai reforçar a costura. Aí sim, a gente tira esse excesso e abre. Esse debrunzinho aqui vai ficar, tá? Que ele vai ser a nossa abinha, assim, ó, de botar o dinheiro, tá? Então, aqui é uma coisa, aqui na frente, e aqui atrás é outra. Aí, beleza, depois que já tá assim, né, você costurou frente com frente, você pode jogar aqui pra trás e já passar uma costurinha aqui embaixo. Bem certinha, né? Reforçar aqui também. Bom, então até aqui temos a parte dos cartões, da moedinha e do dinheiro, certo? Aí, depois que a gente tá com essa parte interna finalizada, o que vocês têm que conferir, tá? Confere assim, ó, se quando eu dobrar aqui ao meio, ela fica certinho dobrando no meio, né? Não pode ficar assim um lado maior que o outro, né? Ou pegando aqui em cima do cartão, senão vai atrapalhar, tá? Então, ela tem que dobrar aqui no meio. Se você seguir as medidas, vai dar certinho. Aí, sim, agora a gente vai pegar a parte externa, que é o tecido sobre a manta. E como eu falei, se você quiser, você pode fazer uma telacê, fazer um quilt, fazer essa parte aqui à vontade. E aí, se você fizer uma telacê, para pregar o nosso bolsinho, né, que a gente vai prender agora assim nessa posição, a gente vai prender o bolsinho assim, né? Ele vai ficar na metade aqui da carteira também. Se você fizer uma telacê aqui, você vai ter que pegar um outro tecidinho, né? Fazer um acabamentinho assim, para finalizar aqui na lateral do nosso bolso, tá? No meu caso aqui, eu vou fazer diferente. Então, eu vou pegar esse tecido de fora, eu vou dobrar aqui ao meio, vou cortar. E aí, eu vou posicionar o meu bolsinho aqui, tá? Vou pegar esse tecidinho, agora eu vou fazer diferente. Ao invés de eu dobrar ele assim e tal, eu vou só posicionar ele aqui, frente com frente. E vou costurar. Ó, feito isso, ele vai abrir e vai cobrir o outro. Aí, por exemplo, esse pedacinho aqui não precisa estar aqui. Se você quiser, você vai tirar ele, que ele já é um retalhinho para você usar em outra coisa. Eu vou usar esse retalhinho aqui para fazer a presilhinha da argolinha, tá? Então, eu vou fazer isso aqui. Pronto, tá? E esse outro pedaço, que é o que sobrou aqui, a gente vai colocar aqui frente com frente. Novamente, reforça o zíper. E aí sim a gente tira esse excesso aqui, ó. Aí a gente vai abrir aqui. Maiara, mas aí ficou um pouquinho menor aqui, ó. Maiara, mas aí ficou um pouquinho menor, não tem problema, porque eu vou pegar um outro retalhinho que sobrou aqui, ó, e vou emendar. Então, eu vou colocar frente com frente. Mas aí, quando a gente faz isso, né, porque eu fiz essa costura aqui, ele reduz um pouquinho o tamanho da minha peça. O que eu vou fazer? Vou aproveitar para enfeitar mais ainda essa peça, porque ela vai fazer assim, tá vendo? Ela vai ficar assim. Então, essa aqui seria a frente, no caso da minha peça. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar e vou pegar um outro retalhinho que sobrou dessa mesma composição aqui e vou colocar assim, ó, frente com frente, tá? E vou passar outra costura aqui. O bom de trabalhar com retalho é que a gente pode brincar à vontade assim, né? Então, beleza, ó. Abriu. Para ficar mais legal ainda, eu vou pegar esse retalhinho aqui de rendinha, ó. E vou colocar aqui também. Agora, a gente vai jogar o cursor para dentro, vou virar aqui e vou passar essa costura toda a volta e tirar os excessos com a tesoura. Ó, prontinho. A parte de fora também tá pronta aqui, certo? Então, vai ficar assim, ó.
vou fazer essa tirinha aqui, ó. Então, eu vou fechar aqui nas laterais e vou desvirar. Essa tirinha vai prender minha argolinha de chaveiro, ó, para pendurar a chave, tá? E agora a gente vai montar a peça. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Vou posicionar aqui assim. Ó, então a gente prende assim, que a gente vai passar uma costura agora em toda a volta da nossa peça. Então, pessoal, depois que costurou toda a volta, você verifica assim se tá certinha, tá? E a gente vai arredondar os cantinhos, porque eu não gosto de cantinho reto, não. Eu vou usar essa treninha aqui como medida, deixa eu ver quanto que ela tem aí. 5 centímetros assim, tá? De diâmetro. Vou usar ela aqui, eu só encosto aqui, ó, e corto a pontinha fora, assim. Aí, para finalizar com chave de ouro, a gente vai usar 70 centímetros do zíper, é só um lado, tá? Só um pedaço. E a gente vai usar o viés, tá bom? Essa parte aqui é um pouquinho mais chatinha, mas se você fizer com calma, com paciência, vai dar tudo certo, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou fazer separadamente, tá? Quem tem mais experiência já faz as duas coisas juntos. Mas eu vou fazer separadamente para vocês verem bem detalhadamente como é que a gente faz essa carteirinha fechada com zíper. O que você vai fazer primeiro? Você já vai prever onde vai entrar a sua argolinha, senão você acaba esquecendo dela. Então, a nossa carteirinha vai fechar assim, certo? Eu vou botar ela aqui atrás assim, ó, tá? Porque aí eu vou pendurar assim, carregar assim, tá vendo? Então, eu já vou alfinetar aqui. Ou já passo uma costura, melhor. Essas peças fechadas com zíper, seja carteira, capa de livro, capa de agenda, pasta, o que você quiser, geralmente a gente fecha assim, pra cima, tá? Então, a gente abre assim e fecha assim. Se eu vou fechar assim, a gente tem que começar aqui embaixo, tá? Por onde vai entrar o cursor. Então, a gente vai começar no meio aqui da peça. E aí, como é que a gente vai fazer isso? Eu vou pegar o meu zíper, vou colocar ele assim, ó, nessa posição, como se ele estivesse pra dentro da nossa peça, tá? Então, ele tá virado pra cá. Só que eu não posso simplesmente costurar. Eu vou virar ele um pedacinho pra dentro, que é a parte que ele vai me dar acabamento, tá? Primeira coisa, eu vou marcar bem o meio. Aí eu preciso virar uma pontinha assim pra dentro, ó. Falei que ele vai entrar assim, certo? Preciso virar uma pontinha pra dentro, que é a pontinha que vai ficar lá pra dar acabamento. E aí sim, aí eu posiciono ele aqui, tá vendo? E vou fazer toda essa volta. Vou até parar aqui antes para mostrar para vocês como é que a gente finaliza. Então, tá aqui, ó, essa parte passou. E agora, o que eu faço? Mesmo caso, ó, você vai virar para dentro, ó. Você vai fazer isso aqui, tá vendo? Então, a gente vai vir trazendo essa costura até aqui, até o meio. A gente costurou, ó, tá vendo? A ponta da costura tá aqui, mais ou menos no meio onde eu prendi meu alfinete. Então, eu vou ter que trazer essa costura também até aqui, tá? Bem perto do alfinete. Então, você vem trazendo aqui, ó, tum, 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 vou vir até aqui assim, ó. E essa parte aqui, ela vai ter que virar pra dentro, tá? Então, você já deixa ela meio viradinha aqui e vem trazendo, ó, ela até aqui, tá bom? Então, vou costurar mais esse pedacinho. Ó, prontinho, tá aqui pra dentro, você esquece isso aqui agora, deixa até um alfinete já aqui dentro, pra não me atrapalhar. E vou prender o viés igual todas as outras peças. Então, eu vou prender o viés agora toda a volta. Eu vou passar aqui, depois eu vou virar e rebater, tá? Então, eu vou acelerar o vídeo, porque o vídeo já tá longo. A única coisa que vocês têm que saber é o seguinte, eu vou começar o viés por aqui também, pelo meiozinho da minha peça, tá bom? Então, eu vou dobrar aqui uma pontinha, certo? E eu vou trabalhar com viés fechado mesmo, tá? Ele vai virar aqui pro outro lado e rebater, vai ficar bem fininho. Então, eu vou posicionar ele aqui com a pontinha assim, ó, dobradinha, e vou passar a costura. Ó, prontinho, passou toda a volta, a gente vai virar pra cá e rebater.
Tá vendo? A gente vai rebater a costura e nossa pecinha tá praticamente finalizada. Vou começar por aqui também. O que você tem que tomar cuidado? Não deixar o zíper vir pra cá na hora que você tá costurando. Você vai empurrando com a mãozinha assim, ó, por baixo e vai colocando, enfiando ele lá pra baixo, tá? Depois que a gente termina, a gente vai colocar o cursorzinho pra dentro, tá? Então, como é que a gente vai fazer isso, ó? Vira o zíper aqui pra fora, normal, assim. E a gente vai enfiar o cursor, certo? De baixo pra cima. Aí, aqui a gente vai definir se você vai querer esse acabamentinho do seu zíper pra fora ou pra dentro, tá? Se você quiser pra fora, na hora que a tua peça estiver fechada, vai ficar um derelezinho aqui pra fora. Eu não gosto disso, eu gosto dele ficar pra dentro, que ele fica escondido. Aí, antes de você fechar, você vira aqui, ó. Vira, joga pra dentro, ó. Tá vendo? Aí, a gente vai dar o acabamentinho dele dentro, ele vai ficar aqui pra dentro. Joga aqui, ó, pelo buraquinho que ficou aqui, você joga o carrinho aqui e fecha. Sempre fecha primeiro pra ver se a peça não ficou torcida, tá vendo? Nesse caso aqui ela ficou certinha, então não ficou toda engembrada, torcida, tá ok. Então, se tá ok, a gente pode dar acabamentinho aqui na parte de dentro do nosso zíper. Então, como é que a gente faz isso? Pode ser um retalhinho, você pode dobrar assim, né, e colar um pedacinho de sintético, tá? Tem N maneiras de fazer isso aqui. Eu vou fazer com o próprio retalhinho que sobrou. Não gosto de desperdiçar nada. Então, eu vou pegar aqui, ó, esse pedacinho aqui, média aqui mais ou menos, ó. Não precisa nem estar aberto assim, tá? Pode ser um pouco menor, a gente vai meio que deixar ele aqui. Vou fazer tipo um tubinho assim, ó. Vou passar a costura. Aí traz a costura aqui pro meio. Eu vou dobrar um pedacinho aqui desse zíper para ele ficar aqui dessa largura. Alinha a costura do tecidinho com o meio aqui do zíper. Aí você chega o mais perto que dá pra cá. Ó, e a gente vai passar agora uma costura aqui, ó. Na verdade, passei várias costurinhas, né? Aí corta esse excesso fora. Dobra agora pra dentro, ó. Uma beirolinha assim. E prende com cola ou com a costura mesmo, tá vendo? E a costura pode ser toda a volta do quadradinho ou só aqui na beiradinha, tá? Vou pegar aqui um pouquinho de cola de silicone. Meu bico tá entupido. Você coloca lá dentro, prende e deixa secar. E nossa pecinha está prontinha.